Olá, primeiro ano para vocês. Estamos aqui novamente. Iniciamos, né, na aula anterior sobre as leis de Newton, as famosas leis de Newton, e todos aqueles conceitos são importantes, tá? Se você ficou com alguma lacuna de algumas informações, volte lá nas nossas videoaulas, dê uma enfatizada naquilo ali, porque como eu falei na própria aula, aquilo ali vai te direcionar para tudo aquilo que a gente for ver ainda em mecânica, tá bom? Dê uma olhada lá se você precisar. Aquelas três leis de Newton são importantíssimas para aquilo que nós vamos fazer aqui, agora, nesse momento, tá? Eu imagino que essa aula vai ser um pouco comprida, né? Eu acho que eu vou acabar dividindo em dois vídeos, eu imagino, não tem como, porque tem uns cálculos que são trabalhosos, não são difíceis, são trabalhosos. Se você pegar a manha logo no início, vai dar tudo certo. Dê uma olhada no livro didático também, vai ser importante para você. Vamos lá. Bom, primeiro tipo de força que nós vamos ver aqui é o que nós chamamos de força-peso. Força-peso. Bom, como você sabe, nós estamos presos no chão, não é verdade? Todas as vezes que você tenta se desvencilhar disso, ou seja, pular, você volta para o chão. Você está no alto de um prédio e de repente se desequilibrou, o chão te chama de volta. Você está, sei lá, andando na rua, se desequilibrou, sua cara vai no chão. Nós estamos presos no chão. Por que isso acontece? Por que tem esse fenômeno? E até terminamos cinemática falando sobre o lançamento vertical e vendo que todo o movimento do corpo sempre volta para o chão, né? Falando sobre a gravidade, e aqui vai ser importantíssimo. Ó, aquela figura é interessante, ela mostra que sempre tem alguma coisa nos puxando para baixo. E eu amplio essa informação dizendo que, na verdade, nos chama para o centro da Terra. Sempre existe uma força nos puxando para o centro da Terra. E essa força que nós vamos ver aqui é a força-peso. Ou seja, é uma força que mira para o centro da Terra. Se nós encontrarmos um buraco que vai até o centro da Terra, é justamente para onde nós vamos. Se nós caímos nesse buraco, um buraco até o centro, lá no centro nós paramos. Pode ter certeza. Que é o ponto, é o centro gravitacional da Terra. Tá? Bom, o que a gente precisa mostrar aqui? Nós temos na segunda lei de Newton essa expressão, força resultante igual a massa vezes aceleração. Nós podemos adaptar essa fórmula para aquilo que a gente precisa aqui. Força resultante, no nosso caso aqui, é o peso que nós vamos representar a partir de hoje pela letra P. Então, a força resultante aqui que nós estamos é a força-peso, que a massa do objeto vezes a aceleração, que no caso aqui, lembrando de lançamento vertical ou queda livre, essa aceleração é a gravidade. Meus amiguinhos, essa aqui é a nossa fórmula para calcular o peso. E aqui eu vou tirar um erro gravíssimo nosso. Erro não, porque enquanto não se sabe o certo, não pode dizer que está errado. Quando a gente vai na farmácia para saber o nosso peso, nós vamos para uma balança. E isso fisicamente está errado. Quando você sobe de uma balança, você não vai medir o seu peso, você vai medir a sua massa. Então, se você quiser falar correto agora, né, para as pessoas, assim, olha, eu vou ali na farmácia me massar, porque você vai medir a sua massa e não o seu peso, porque peso é uma força. E você vai ver aqui, a gente viu lá na cinemática que a gravidade, a gente sempre tenta usar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu que tenho uma massa de 89 quilogramas, qual é o meu peso? Bora calcular. Peso vai ser a massa vezes a gravidade. Minha massa é 89, a gravidade aqui para efeitos de cálculo é 10. Então, olha o meu peso, 890 newtons. Viu a diferença? Minha massa, 89. Meu peso, 890.
Então, o cálculo do peso é só isso, massa vezes gravidade. Outro tipo de força que nós vamos ver é a força normal. O que seria a força normal? É uma força de contato. Enquanto a força-peso é uma força de interação entre corpos, que a gente vai ver mais para frente, se você tiver curiosidade de ver gravitação universal, certo? A força normal é uma força de contato. Olha essa imagem. Quando nós estamos deitados na cama, por estarmos no campo gravitacional da Terra, nós vamos ter peso. Dá para ver aí o peso, né? Puxando o indivíduo para baixo. Essa força, peso, o que nos impede o que impede desse indivíduo ir lá para o centro da Terra? Justamente é o colchão, que ele devolve pela terceira lei de Newton, de ação e reação, com uma força para cima. Olha, o corpo dele está indo para baixo, mas por causa da força-peso, mas por causa do colchão aparece uma força para cima. Olha como é a sequência. Se bem que a sequência nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom. Mas é assim que funciona. Essa força de contato do indivíduo com o colchão é que nós chamamos de força normal. Uma força de resposta a uma superfície. Só vamos ter força normal quando tiver uma superfície. Olha alguns exemplos aqui interessantes. Um indivíduo empurrando a parede. Então ele empurra com uma força F e como reação tem uma força normal. Correto? No sentido oposto. Está percebendo que enquanto no colchão a força era para cima, aqui no caso ela está para a direita. Por quê? Porque a superfície agora está na vertical. E normal, o termo normal significa perpendicular, ou seja, ele tem que formar 90 graus. Colchão está horizontal, a força normal vai ser vertical. A parede está vertical, a força normal perpendicular vai estar horizontal. E num caso bem crítico aqui na direita, um plano inclinado ou numa direção oblíqua. Então, se a força está sendo aplicada nessa direção oblíqua, não interessa, a força normal sempre vai estar perpendicular à direção da superfície. Como ela está inclinada, o que importa para nós aqui, deixa eu até desenhar, é que esse ângulo entre a força normal e a superfície seja 90 graus. Não sei se você lembra desse símbolo de 90 graus, tá? Então, olha aqui uma situação bem peculiar. Então, nós temos, exagerado aqui, logicamente, uma mesa e um bloco. Está lá o bloco. Porque ele tem massa, ele vai ter peso. Está vendo essa setinha vermelha? Simbolizando, e normalmente a gente precisa simbolizar a força-peso desde o centro do objeto. Mas tá bom, isso aí é detalhe. A força-peso, a Terra puxou o bloco para baixo. Tá vendo no centro da Terra uma força também? Teoricamente, na prática é isso. Enquanto que a Terra está puxando o bloco para baixo, ao mesmo tempo, como ação e reação, o bloco está puxando a Terra para cima. Então, como é que a Terra não movimenta? Porque a inércia da Terra é muito maior do que o bloco, né? Por isso que nessa briga aqui é só o bloco que se mexe, tá? Mas na prática mesmo, não é só não. O bloco também está puxando a Terra, só que ela nem se mexe. Beleza. Por que ela não... nesse movimento, ela empurra a mesa para baixo. Tá vendo essa força F azulzinha para baixo? Isso aí foi o bloco que causou na mesa. Como reação, como vingança, a mesa empurra o bloco para cima, que aí é a força Fn. Então, essa é a composição, é dessa forma que você tem que ver. Bloco tem massa, peso. O peso mandou ele para baixo, ele empurra a mesa para baixo com uma força F e a mesa devolve com uma reação normal. As cores aí são bem significativas porque é o par ação e reação, tá? A reação do peso no bloco está lá no centro da Terra. E a reação da força que o bloco faz na mesa está na força normal. Então, essa seria a ideia. Nós vamos resolver alguns exercícios daqui a pouco. O último tipo de força que nós temos é a tração. Que, no caso, a gente vai ter tração todas as vezes que nós tivermos, por exemplo, um fio ideal ou uma haste, tá? Seria essa tração, essa força quando a gente estica um cabo. Algumas informações
que nós precisamos trazer aqui é sobre o fio ideal. Todas as vezes que nós formos tratar aqui no ensino médio, nós vamos mexer com um fio ideal. Que ele tem que características? Ele é inextensível. O que quer dizer isso? Ele não se estende, não funciona como uma liga ou uma borracha, né? Que quando a gente faz força esticando, ele aumenta o seu tamanho. Para nós aqui, esse fio não aumenta. Ele é inextensível. Segundo, ele é flexível. Certo? Tá? Ele tem esse movimento aqui, ele é flexível. Sempre. Um fio ideal para nós é assim. E ele tem massa desprezível. Então, por ele ter massa desprezível, ele não vai ter peso. Ou seja, ele não vai arquear, vai fazer isso aqui como normalmente acontece, né? Ele não faz esse movimento, sempre fica retinho. Isso aqui é interessante. O que nós podemos trazer aqui também? Ó, nem mostrei, né, a figura lá, mas ó, se eu tô lá num bloco e puxo com uma força F lá na ponta da corda, essa força ela é transmitida pelo fio até chegar no bloco, ou seja, é a mesma força em todo o comprimento do fio. Então, numa situação como essa, imagina essa locomotiva de blocos aí, né? Que eu puxei com uma força A, e como resistência, o fio que está logo atrás do bloco A puxou ele para trás. É assim que funciona. E como o bloco A está andando para a esquerda, ele puxa o bloco B com uma tração também, que é puxado para trás com uma tração 3, está vendo ali a sequência no bloco B. E como o bloco B deslocou para a esquerda, ele puxou com a tração 4 o bloco C. Só que a gente precisa fazer umas considerações aqui, que essa tração 1 é igual à tração 2. Tô aqui no módulo, tá? Nem coloquei o símbolo de módulo, mas como é um fio só, é uma tração só. A mesma coisa, essa tração 3, ela vai ser igual à tração 4, porque é o mesmo fio. Eu poderia representar com uma letra só, e é o que nós vamos fazer a partir de agora. Mas aqui está bem genérico para a gente poder entender. Tudo bem? Então, agora, para o segundo vídeo, vamos ver alguns exercícios, tá?